Olá a todos, bem-vindos ao canal Storyholic. No vídeo de hoje eu vou contar a história da série Sandman e essa vai ser a parte 2. E para você que perdeu a parte 1, eu vou deixar aqui no canto superior da tela. Mas antes de eu começar com o vídeo, deixe seu like, se inscreva e ative o sino das notificações para não perder nenhum vídeo novo aqui do canal. O episódio começa com Morpheus apresentando o inferno a Matthew. Nos portões do inferno, Morpheus espera ser convidado para entrar no inferno e anuncia sua entrada com um tambor. Ele tem problemas com o porteiro, mas depois de uma carteirada ele consegue entrar. Enquanto isso, John anda desnorteado pela cidade e quase atropelado por Rosemary, uma motorista que se mostra gentil e até lhe oferece uma carona. No caminho, eles conversam sobre a mãe dele e ele deixa o clima bem pesado quando confessa todos os crimes que ele cometeu. De volta ao inferno, Morpheus conta a Matthew sobre a queda de Lúcifer e diz que somente o Criador é mais forte que o Rei do Inferno. O Guardião então os leva por um caminho bem suspeito, onde Sandman se encontra com Nada, seu antigo amor, que estava sendo punida no inferno até que Sandman a perdoasse por ela ter o desafiado. Nessa cena podemos ver como ela enxerga o Deus, o que varia de pessoa para pessoa. Morpheus só diz que ele a ama, mas que não a perdoou nem mesmo nos últimos 10.000 anos. Eles continuam o caminho até chegarem ao castelo de Lúcifer. Lá, Lúcifer pergunta se Morpheus queria fazer uma aliança, mas ele diz que só queria um elmo. Em tom de deboche, Lúcifer pede que ele aponte para qual demônio roubou. Porém, Morpheus usa sua areia e invoca o demônio ali mesmo. O demônio se recusa a devolver, o que faz Sandman o desafiar. Contudo, ele teve que fazer um trato, em que se perdesse teria que ser escravo do demônio para sempre. E para piorar, o demônio escolhe Lúcifer para representá-lo na batalha, o que faz Morpheus tremer na base. De volta a Rosemary, ela fica bem assustada com as declarações de John e tenta chamar a polícia, mas como tudo isso não dá certo, ela para em um posto de gasolina e tenta pedir ajuda na loja de conveniência. Mas John entra com ela e escuta quando ela sussurra com o atendente e tenta tirá-la da loja. Porém o atendente puxa uma arma e manda ele soltar ela. John somente diz que é ele que vai se machucar se atirar, e logo em seguida vemos as janelas serem cobertas de vermelho e John e Rosemary deixando o local. John apenas diz que não vai machucá-la se ela levá-la até o Rubi, e o clima fica bem sombrio. No inferno, vários demônios param para assistir o duelo. Morpheus manda que Matthew volte para que Lucienne não fique sem respostas sobre o desaparecimento dele de novo, mas Matthew se recusa a deixá-lo. Começa então um duelo bem épico e psicodélico, em que Lúcifer diz ser um lobo à espreita e Sandman diz ser um caçador de lobos. Lúcifer diz ser uma serpente picando o cavalo. Sandman diz ser uma ave de rapina devorando a serpente. Lúcifer diz ser uma bactéria carniceira devorando a vida, e esse golpe foi bem difícil para o Deus dos Sonhos aguentar, porém ele diz ser um mundo nutrindo de vida. Lúcifer responde dizendo ser uma supernova, e Sandman responde dizendo ser um universo. Lúcifer diz ser a antivida, a besta do julgamento e a escuridão no fim de tudo. E com esse lance, Lúcifer até caçoa do Senhor dos Sonhos e começa a cantar vitória. Porém Matthew o encoraja dizendo que sonhos não morrem, o que faz Morpheus dizer ser a esperança, e todo o salão se enche de luz. Lúcifer perde o desafio e ordena que o elmo seja devolvido. Após algumas provocações e ameaças, os dois se despedem. Após deixarem os portões do inferno, o Senhor dos Sonhos usa o elmo para encontrar o Rubi, mas ao chegar lá descobre que a joia foi modificada e é arremessado para longe, ficando desacordado. Logo em seguida, John aparece com Rosemary e pega o Rubi sem notar o que acabou de acontecer ali. John fica surpreso quando Rosemary fica para oferecer uma carona. E para mostrar gratidão a ela, ele dá o amuleto de proteção a ela, para que ela não precise mais ter medo. O episódio termina com John dizendo que o Rubi vai fazer os sonhos se tornarem realidade e ele vai usá-lo para salvar o mundo. O quinto episódio começa com John em um café contando a Beth, a garçonete, sobre o Rubi. Depois disso, ela retoca a maquiagem e cumprimenta seu colega, Mesh, por quem ela está interessada, mas ele sempre a ignora. Em seguida, somos apresentados aos clientes, começando por Judy, que estava surtando porque sua namorada, Donna, havia saído de casa após uma briga e não voltado. Mark, um cliente qualquer que tinha uma entrevista de emprego naquele dia, e o casal Gary e Kate, amigos de Beth. A garçonete faz o clima ficar muito agradável com seu bom jeito, mas quando ela vai anotar o pedido de John, ele usa o amuleto e a faz dizer a verdade para ele, começando com ela dizendo que não acha ele bonito, e em seguida que quer viver em um mundo onde se pode dizer o que se pensa. Ele também usa seus poderes para fazer com que os outros contem a verdade,
Primeiro, Gary reclama da esposa controladora. Em seguida, Mark diz que a namorada de Jude não vai responder as mensagens porque não quer. Usando o Ruby, John faz com que Jude confesse toda a verdade, que ela é muito ciumenta e até mesmo nociva, mas também tem raiva de ser julgada por ser gay. Nesse mesmo momento, o casal iria sair do café, mas John usa seus poderes e faz eles esquecerem de tudo e até repetirem os passos, o que inclui as brigas e a comida. Porém, dessa vez, Beth apresenta Mark a eles e a entrevista acontece ali mesmo. Depois disso, Beth conversa com Marsh, mas por causa da influência do Ruby, ela diz que estava interessada pelo colega, mas ele responde que tem interesse pelo filho dela de 21 anos e que os dois já fizeram coisas juntos enquanto ela dormia. Beth fica nervosa e sai de lá. Enquanto isso, na entrevista, Kate pergunta se Mark tem algum tipo de relacionamento, mas ele diz que isso está longe de acontecer, por causa de sua péssima condição de vida, e a conversa continua com eles se insinuando um para o outro. Gary vê tudo da cozinha e já entende que sua esposa achou um substituto para ele. A noite continua com todo mundo revelando seus segredos mais obscuros, e depois todo mundo começa a se pegar ali mesmo. Ao ver todo o seu trabalho, John pega um pote de sorvetes e assiste os noticiários, e podemos ver a extensão de seu poder, já que bem distante dali, dois pandas em risco de extinção acasalam, e a repórter começa a dizer sobre por que ela acha que a espécie tinha mais a que acabar. Depois de algum tempo, Jude revela que o motivo de sua namorada ter ido embora é porque ela bateu nela, mas não tem tempo de terminar de falar porque Gary começa a brigar com Mark. Porém, o rapaz pega uma faca e o acerta com um golpe letal. Mark chora e diz que nunca machucaria alguém, e Beth finalmente liga os pontos e culpa John por tudo o que aconteceu. John diz a todos que ele eliminou as mentiras e o resto é culpa deles, porque todos só fizeram o que queriam. Mas as coisas começam a sair do controle e todos começam a se matar. Logo em seguida, as parcas falam com John, usando a imagem de todo mundo ali. Elas contam o futuro dele em que ele iria destruir o Mestre dos Sonhos. E nesse mesmo momento, o próprio Sandman entra pela porta. Morpheus ordena que ele devolva o Ruby, para que o Deus conserte a bagunça que ele fez. E para convencer o homem, Morpheus faz ele ver como tudo deveria ter acontecido, e explica os sonhos de cada um. Mark queria provar que o pai estava errado, Kate queria fugir para um lugar bem longe, e Beth sonhava em criar algo que importasse para as pessoas. Esses sonhos os inspiram a seguir em frente, mas se John tirar isso, a esperança da humanidade acabaria, e todos morreriam. Ele termina dizendo que o Ruby seria perigoso até mesmo para John. Porém, após ouvir isso tudo, John diz que deveria roubar os poderes de Morpheus e se tornar o novo deus dos sonhos. Morpheus somente diz que se fosse para fazer isso teria que ser no domínio dos sonhos, e o teletransporta para lá. John então surge na mansão de seu falecido pai e começa a ser atormentado com a visão de sua mãe o machucando. Ele então usa o Ruby para escapar das ilusões, e em seguida ele usa o Ruby para sugar todo o poder de Sandman, e até canta vitória quando tudo ao seu redor desaparece. Porém é surpreendido ao se ver na palma da mão do deus. Morpheus explica que o Ruby não conteve todo o seu poder, e ao ser destruído todo o poder voltou para ele. John fica com medo, mas Morpheus diz que não é culpa dele, e em seguida o leva até seu quarto no hospital em que ele estava, e deseja que ele durma bem. Depois disso, Sandman diz que no dia seguinte ele vai reconstruir o mundo dos sonhos e o mundo desperto, e que nessa noite a humanidade iria dormir em paz. Porém ele não repara que estava sendo observado por um de seus irmãos, que diz que estava de olho nele, e o episódio acaba. Muito bem, essa foi a segunda parte dessa nova série do canal, espero que tenha gostado, e por favor me deixem saber nos comentários o que estão achando. Muito obrigado por terem assistido e até o próximo vídeo.